Oi, gente! Vocês que assistem as nossas palestras aqui da Sociedade de Educação Espírita da Bahia, no YouTube, eu tenho para vocês um convite especial. Nós voltamos com as nossas reuniões doutrinárias todos os sábados, pontualmente às 17 horas. Nas palestras são os mesmos conteúdos doutrinários que nós compartilhamos aqui no YouTube. Esse conteúdo fica disponível gratuitamente o tempo inteiro para todo mundo acessar na hora que for mais conveniente para você. Então se inscreve no nosso canal, sabe? Compartilha o vídeo, assiste a palestra de quem você quiser, de quem você preferir. São palestrantes convidados, expondo o ponto de vista de cada um sobre o conhecimento espírita, em cruzamento também com outros ramos do conhecimento, né? Com a psicologia, com a filosofia, com a ciência. Então é um prazer ter vocês aqui no nosso canal e também na nossa sede. A gente espera vocês lá. E tem um pedido para fazer. Nós precisamos da contribuição de vocês, em qualquer quantia que seja. A nossa situação encontra-se um pouco difícil em virtude da pandemia, da não realização dos eventos que ajudavam a manter, né, a nossa instituição, a custear as nossas despesas. Então eu vou colocar aqui na tela o Pix da nossa conta para que vocês possam nos ajudar nesse momento, ok? Obrigado e até lá. Com todos vocês. Este tema tão interessante, a desencarnação de espíritos medianos. Quando nós fazemos a abordagem do Céu e Inferno, um livro importante da codificação espírita, porque ali está conteúdo o Código Penal da Vida Futura. E aquilo faz tão especial este livro, porque ajuda que a gente fique mais perto das leis, as leis motoras do universo, as leis motoras da nossa própria existência. Quando começamos a compreender o conteúdo do Céu e Inferno, nós também passamos a compreender a moralidade. Que tipo de ética, que tipo de moral é a que estão passando os espíritos para cada um de nós? Mesmo assim, no livro dos Espíritos, Kardec ficaria bem esclarecido enquanto qual é o guia e modelo da humanidade: Jesus. Quando conhecemos isso, quando confrontamos aquela realidade, nós começamos a ver que existem certos pontos que são importantes. Como nós estamos vivenciando a experiência reencarnatória? Porque espíritos já somos. Nesta altura, mesmo uma pessoa tem uma vida mais ou menos curta, mais ou menos longa, ou que tenha conhecido faz muito tempo o Espiritismo, ou que conheceu faz pouco tempo o Espiritismo, já tem uma ideia. Todos nós somos espíritos. E todos nós estamos naquela passagem pelo mundo material para voltar à nossa própria natureza, que é natureza espiritual. O mundo natural, o mundo primitivo, que nos falaria também os espíritos e que falaria Kardec dentro da codificação. Mas, quando falamos de espíritos medianos, a quem nós nos referimos? Kardec, os espíritos, se referem que espíritos medianos são aqueles espíritos que são como a gente. Os espíritos medianos somos todos nós, no final. São aqueles espíritos que sentem dúvidas, que tentam comportar-se bem, que tentam compreender todas as coisas, mas mesmo assim, muitas vezes, não atingem aquele conhecimento, aquele esclarecimento para penetrar aquela benda tão difícil da vida material ou do mundo material para enxergar a vida espiritual. Agora, uma pergunta interessante a tudo isso seria assim: qual seria o motivo por que nós não podemos tão fácil desvendar e compreender que nós somos ou pertencemos ao mundo espiritual? A própria necessidade da preservação da nossa existência. Aquela necessidade intuitiva,
natural, animal, até certo ponto, de permanecer na vida material. Aquele aspecto instintivo de cada um de nós dificulta verdadeiramente que nós enxerguemos um mundo espiritual. Falaria assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor, que no princípio é somente instintos, depois passará a ter sensações, para depois desenvolver sentimentos, e o sentimento mais primoroso é o sentimento de amor. Pero a esse abecedário se conjugaria uma palavra que sobressalria a todas, por seus aspectos, a reencarnação. A reencarnação seria aquele aspecto primoroso que nos permite enxergar a bondade e o amor de Deus para cada um de nós. Então, quando nós falamos reencarnação e vemos dentro da lei de amor, então estamos compreendendo que nós vamos a passar por todos aqueles estágios, por todas aquelas etapas de inocência, de ignorância, até nós ficar profundamente esclarecidos e vamos a ter todas as oportunidades para começar a vivenciar a nossa vida espiritual. Então, esclarecido que os espíritos medianos são aqueles espíritos que têm de um ou de outro jeito um conflito interno para compreender a vida futura, deveremos nós direcionar-nos a todas aquelas experiências mediúnicas que estão descritas ali no livro No Céu e Inferno. Não é colocado todos os textos, porque são muito longos, mas é colocado ali coisas que são muito relevantes em alguns textos e compreendidos, porque vale a pena que nós compreendamos isto. Mas também faço o convite para que cada um de nós, em nossos lares, possamos ter aquela leitura quase obrigatória para compreender e enxergar com maior profundidade. Então, temos o primeiro espírito que está descrito aqui, Joseph Brie, 1840, e evocado na sessão mediúnica 1862. O título que bota aqui, O Homem Honesto segundo Deus ou segundo os Homens. Aquele texto já é muito sugerente, né, de tudo isso. E começa com uma pergunta. Caro avô, podeis dizer-me como vos encontrais entre os espíritos, dando-me alguns pormenores instrutivos para o nosso progresso? E a resposta do espírito: tudo o que queres, minha cara filha, eu expio a minha falta de fé. E o primeiro ponto, a falta de fé. Nestes dias, eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa, centro espírita lá em Quito, e me falava, estou passando por um momento muito difícil. E a minha fé está enfraquecendo. Aí eu fiquei estranhado, porque a fé espírita não enfraquece, porque a fé espírita não se alimenta, a fé espírita se compreende. Devemos relembrar constantemente, e este relembrar será que nós quebremos aqueles atavismos nos quais estamos dispostos ainda a viver, a causa da religiosidade. Uma religiosidade que resulta para a gente bastante cômodo, bastante confortável. Porque é muito mais fácil dizer, Deus, faz para mim um milagre, que dizer, eu vou fazer, eu me vou esforçar, e através de esse fazer, através daquele esforço, eu peço os bons espíritos que me amparem. Então, fica um pouco mais difícil a fé raciocinada. E por isso, aquela dificuldade. Mas, a falta de fé quer dizer aqui o espírito
a falta de compreensão. Eu não compreendi a espiritualidade. Eu não compreendi que eu sou espírito. Isso é a falta de fé. Porém, grande é a bondade de Deus, que leva em conta as circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É um desgosto de não ter aproveitado melhor o meu tempo na Terra. O sofrimento não é um sofrimento de punição, não é um sofrimento que está sendo privado por alguma coisa. É um sofrimento moral, é um sofrimento interno, um sofrimento por não haver aproveitado. Então, isto quer dizer que cada um de nós tem o dever moral de compreender, de desenvolver essa fé raciocinada e mais ainda. Tem o compromisso de aproveitar sua vida material. Aproveitar como a vida material. E o Espírito vai desenvolvendo este pensamento, mais ou menos facilitando a ideia daquela neta que está interessada nesta comunicação. A neta, surpresa com tudo isto, fala assim: como? Pois não viviste sempre honestamente? O avô: sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante a Deus. É muito interessante. É fantástico esta comunicação. Porque não diz, há uma diferença. O Espírito não diz, há uma dificuldade. O Espírito coloca uma imagem mental em todos nós. Existe um abismo. Um abismo é incomensurável. Eu não posso pular um abismo. Posso pular uma dificuldade. Posso dar um jeito. Mas um abismo ninguém pode pular. Então, mesmo nós estaremos equivocados, mesmo estaremos aproveitando a reencarnação, mesmo nós estamos compreendendo a fé, continua o Espírito. Aí, entre vós, é considerado honesto aquele que respeita as leis de seu país. Respeito elástico. E aqui me esqueci de colocar um pouquinho mais de cor, porque nós temos aquela moral elástica, que é bem interessante, né? Moral elástica. Politicamente correto. Uma moral que é como a água, né? A água encaixa absolutamente em todo, onde tem que encaixar e onde não tem que encaixar. Essa honestidade elástica me faz concordar com pessoas bem intencionadas, mas também com pessoas mal intencionadas. Ali está o abismo. Encontramos o abismo. Aquela moralidade elástica. Aquela moralidade que não está fixa em valores, em princípios próprios da bondade e dos ensinos de Deus. Quando nós começamos a compreender isso, então as coisas ainda se tornam um pouco mais difíceis. Porque a pessoa que deixa de ter aquela honestidade elástica vai confrontar críticas, vai confrontar adversários, vai confrontar algumas coisas. As pessoas não vão concordar facilmente com você. Por quê? Porque você é muito moralista. Porque você é muito correto. Porque você tem um pensamento um pouco retrógrado. Então,
Jesus. Jesus não tinha aquela moralidade elástica. Jesus tinha a moralidade. E esse respeito elástico, para muitos, honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente. Também esqueci ali. É aquele que não prejudica o outro ostensivamente. É como a mediunidade, né? Nós temos médiuns que são ostensíveis e médiuns que não são ostensíveis. Aquele que não é ostensível, em vezes tem um sonho, vê umas cores, se sente ruim quando entra em uma casa, então é médium que não é ostensível. Há dias que sente alguma coisa, outros dias que não sente nenhuma coisa. Médium ostensível recebe espírito bravo, da paz, enfim. Tá? Mas nós prejudicamos aos outros sem ser percebidos, sem se perceber, sem nós ser vistos. É um questionamento muito interessante que faz o espírito, que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra. Quantas vezes a gente ha estado tentado por uma fofoca? Ou quantas vezes ha estado a gente dentro de uma fofoca? Fofoca é gostoso, né? Porque fala da vida dos outros, reprova os outros e tem um tema de conversa bastante amplo. Quando a gente fala dos outros, pode falar até dias e nombrar cada um dos erros das outras pessoas. Mas quando nós falamos de nós mesmos, a conversa fica bem curta, porque há muitas coisas que não queremos que as outras pessoas saibam da vida da gente. Então, quando nós opinamos dos outros, quando nós julgamos os outros, quando nós criticamos os outros, naturalmente, temos aquele respeito elástico, aquela moralidade elástica que, ostensivelmente, não se vê que prejudica o outro, mas prejudica, porque tira a felicidade e tira a honra da outra pessoa. Interessante a palavra honra, que significa o respeito, o bom nome que cada ser humano gosta de ter. Todos nós queremos apresentar-nos como pessoas honestas, honradas, provas frente dos demais, do resto das pessoas. Mas aquilo, infelizmente, na convivência social, quando dois espíritos encarnados não concordam, aquilo se torna um pouco difícil. Aconteceu uma coisa curiosa nestes dias, estava atendendo um casal, e esse casal estava atendendo por separado, e esse rapaz começa a falar assim da ex-noiva, dizendo: essa mulher me fez dano. Digo, aguarde um momento. Como você falou? E falou novamente, essa mulher, olha, faz uns 8 dias, ou máximo uns 15 dias, essa mulher falava de amor, falava de missão, dava presente. E agora fala essa mulher de um jeito despectivo. Interessante, né? Interessante como nós podemos mudar o nosso pensamento. Interessante como nós podemos tirar a felicidade, a honra de uma pessoa simplesmente por não concordar com nossas ideias. Todos os povos de Latinoamérica, há 2 coisas principais pelas que as pessoas brigam. Primeiro, o esporte, o futebol.
todas as pessoas de Latinoamérica, desde o norte até o sul, brigam pelo futebol. E a segunda coisa pela que brigam é a política. Jamais concordam. Isso traz à vida da gente muita polaridade, muito desconforto. Por quê? Porque ainda não compreendemos como podemos ser tolerantes com a vida de outra pessoa. Porque ainda não compreendemos que nós não temos o direito de tirar a felicidade da outra pessoa. Este espírito começa a compreender já no mundo espiritual todas aquelas coisas, já não tem jeito. Desaproveitou o mundo material. Já que o Código Penal e a opinião pública não atingem o culpado hipócrita. Então, no final, exhibe uma expressão bastante forte, olhando a si mesmo, dizendo: filha, perante os homens eu era uma pessoa digna, mas fazia fofoca, colocava o pé para que outro caia, de uma forma muito discreta. Portanto, eu era hipócrita naquela época. E faz uma reflexão. Para ser honesto perante Deus, não basta ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, ter respeitado as leis divinas. E quando nós começamos a respeitar as leis divinas, então começa a felicidade. Joana de Angelis, um espírito esclarecido, fala assim: a felicidade não é deste mundo, mas começa neste mundo. A reencarnação é aquele passo aonde nós treinamos para a verdadeira vida. Por quê? Não sei se vocês alguma vez tenham pensado, mas para que reencarnar tanto? Para que estar no mundo material se poderíamos estar no mundo espiritual e todos felizes? Mas não funciona assim. Para estar já no mundo espiritual, precisamos de maduridade. Eu tenho que amadurecer psicologicamente, emocionalmente, que seria o mesmo da função da função psicológica, e espiritualmente. Quando eu amadureço, sim, tenho a maduridade psicológica e espiritual, então eu estou pronto para vivenciar minha vida espiritual. No mundo dos espíritos, quando ainda eu não estou pronto para, já amadurecido, então vou ter muito conflito, como vamos ver nos outros testemunhos dos espíritos. Honesto aos olhos de Deus será aquele que, possuído de abnegação e amor, consagre a existência ao bem, ao progresso de seus semelhantes, aquele que, animado de um zelo sem limites, for ativo na vida. Quando estava lendo este texto, me chamou a atenção isto. For ativo na vida. For ativo na vida. Ativo na vida como? Por que ativo? É uma palavra, é um verbo, é fazer. Ele está convidando a fazer. Fazer o quê? Ativo no cumprimento dos deveres materiais que lhes são impostos, ensinando e exemplificando aos outros o amor ao trabalho. Então, aqui começa a dar a receita de todo o bolo, né? Como você pode ser uma pessoa que respeita as leis de Deus. E a pessoa que respeita as leis de Deus tem que ser uma pessoa que ensina e exemplifica. Sim? Com que
cumprindo os deveres materiais. Ativo nas boas ações também. Então, primeiro há um ativo que ensina e simplifica no mundo, em seu comportamento exterior. Temos um ativo de boas ações, sem esquecer a condição de servo, a qual o Senhor pedirá contas. Este ativo é um ativo interno. Eu tenho um comportamento interno moral, que me faz sentir plenitude, que me faz sentir bem. Então eu sei que um dia o Senhor, Deus, pedirá contas. Um dia, do emprego de seu tempo ativo, finalmente, na prática do amor de Deus, sim, e do próximo. Então, temos uma prática ativa externa de ensinar e ser exemplo. Uma prática ativa interna de compreender Deus com amor e o próximo. Ali, nós nos acercamos à conclusão deste fato e o Espírito fala assim, o homem honesto perante Deus deve evitar. E continua com toda a receita. Já falou o que nós devemos desenvolver agora, o que devemos evitar. Deve evitar com cuidado as palavras mordazes, venenosas. As palavras mordazes e venenosas. Nós deveremos policiar um pouquinho a nossa linguagem. Nós temos aquela linguagem irônica, que sabe, pode ser mordaz, pode ser venenosa também. Nós fazemos pequenas piadas com uma dupla intenção, pode ser mordaz e pode ser venenoso também. Há que ter cuidado. Porque é um veneno oculto sobre as flores. E olha, aqui muda aquela expressão. Ele está falando que é um veneno sobre as flores. Quais são as flores? As flores somos todos nós. As flores é a oportunidade de falar com as outras pessoas. É um veneno oculto sobre as flores, que destrói reputações, que acabrunha o homem, muitas vezes cobrindo de ridículo. Vigilância da forma como nós falamos, como nós nos acercamos às outras pessoas. O homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre fechado o coração ao mais leve germe de orgulho, de inveja e de ambição. Deve ser paciente, benévolo para com os que agridem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforços e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, pôr em prática este preceito tão conciso e tão grande dos deveres do homem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E o Espírito, neste ponto, começa a falar de um anelo interno. Eu quero ser aquele homem justo que sabe perdoar sem esforço, que não cai no orgulho, que não cai na cobiça. Quer amar a Deus e ao próximo, como se ama a si mesmo. E acaba este diálogo dizendo assim: eis aí, querida filha, em termos aproximados, o que deve ser um homem honesto perante Deus. Pois bem, eu teria sido
E a resposta dele próprio é não. Incrível. Mas é uma pessoa proba, é uma pessoa honesta dentro dos padrões sociais, mas não foi suficiente perante o Espírito. Vemos outro testemunho que está dentro do livro. Helene Michel, que é uma jovem, aqui foi descrita a imagem desta jovem, né? Jovem de 25 anos, falecida subitamente no lar sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida. Era rica, um tanto frívola e, em consequência da leviandade de seu caráter, ocupava-se mais com as futilidades da vida do que com as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era doce, afetuosa e carinhosa. Não acham simpática aquela ficha, né, de como descreve esta moça? Porque há muitas moças, há muitas pessoas que são assim. Basta com dar uma olhada ao Instagram, TikTok, Facebook, e vamos encontrar muitas Helene Michel, né? Vamos encontrar pessoas simpáticas, mas frívolas, livianas, mas com espírito doce, carinhosas, afetuosas, com bom coração. Mas esta pessoa com bom coração, como foi no mundo espiritual? E depois coloca a transcrição quando a médium recebe a Helene. E você pode presenciar muita perturbação. Não sei onde estou, que perturbação me cerca. Chamaste-me e eu vim, não compreendo, porque não estou em minha casa, lamentam a minha ausência, quando lá estou, sem poder fazer-me reconhecida. Meu corpo não me pertence mais, e contudo, eu lhe sinto a agidez. Quanto mais quero deixá-lo, mais a ele me sinto presa. Sou como duas personalidades. Quando compreenderei o que se passa comigo, preciso ir à minha casa novamente. O que poderá acontecer a meu outro eu, na minha ausência? Adeus. Então, vemos uma profunda confusão. O outro espírito, que dimos a abordagem primeiro, é um espírito que sentia muito arrependimento por não haver aproveitado a reencarnação para evoluir. E faz um questionamento severo sobre a honestidade perante a Deus e a honestidade perante os homens. Mas este espírito, que é descrito como um tanto frívolo na vida material, com uma morte inesperada, vemos que ele se apresenta naquela reunião mediúnica com muita confusão de ideias. Não sabe o que está acontecendo. Mais adiante no texto, mais esclarecida, acordada, poderíamos dizer, diz assim: obrigada por haveres orado por mim. E ela traz o recurso valioso que é a prece. A prece pelos desencarnados. Que importante fazer uma prece pelos desencarnados. A importância e o valor da caridade enquanto nós nos lembramos com amor, em forma de prece, para todas aquelas pessoas que já deixaram o mundo material e estão vivenciando, experienciando o mundo espiritual. E diz assim: reconheço a bondade de Deus, que me poupou dos sofrimentos e apreensões consequentes ao desligamento do meu espírito. Uma característica
Deus sempre ajuda. Nesse momento mais difícil, e naquele momento da desencarnação, nós vemos também como um fator comum que sempre há uma ajuda. As pessoas não sofrem grandemente. Há um espaço de ajuda, de sedação. E fazem uma primeira pergunta. Levaste muito tempo para reconhecer-vos? E a resposta: compreendi a morte no mesmo dia em que orastes por mim. A importância novamente da prece. Compreendi a morte o mesmo dia que começaram a fazer uma prece por ela. O que acontece se nós fazemos preces por outras pessoas? Por pessoas que não estão desencarnadas também, por pessoas que precisem dessa bondade. Naturalmente, nós vamos ajudar. Era doloroso o estado de perturbação? Não, eu não sofria. Acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, mas todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer. Resignei-me à vontade de Deus, e isso me foi levado em conta. Sou grata pelas vossas preces que me auxiliam no reconhecimento de mim mesma. Obrigado. Voltarei sempre com prazer. Então, vemos um espírito que não tem muito esclarecimento, mas que começa a compreender que o valor da prece, o atendimento de Deus está ali, presente. Então, vemos uma pessoa que não tem muito desenvolvimento espiritual, que não tem tanta confiança na divindade mesmo, e que através da morte começa a criar aquela consciência. E logo vamos ao Marquês de São Paulo. E decidi colocar desde a pergunta 3. Primeiramente, ela deseja saber se sois felizes. Porque é uma pergunta que todos nós gostamos de saber, né? Você está do outro lado, você é feliz? Está bem? A resposta dele: estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigo absoluto. Difícil compreender isso, né? É difícil compreender isso. Estou na erraticidade. Está em um mundo intermediário. Não é feliz, nem tem uma punição. Então, está aguardando. E nós vamos ver nas reuniões mediúnicas sérias muito isto também, que os espíritos estão em esse estado na erraticidade. Não há um esclarecimento nesse espírito para dizer a felicidade vem de ali, ou se eu faço isto, vou obter a minha felicidade. Não é um espírito que tenha consciência para dizer: eu posso ser punido por isto, ou eu me sinto responsabilizado por isto. Ainda tem muita inconsistência nos seus próprios pensamentos. Ainda não compreendeu. Simplesmente está. Agora, quantos de nós estamos aqui na vida e simplesmente estamos? Sem fazer nada, sem fazer nenhuma diferença. Quantos de nós simplesmente
respiramos. E este é um questionamento para todos nós, que estamos aqui neste momento. Deveremos pensar, o que estamos fazendo de nossa vida? Uma das características que diz o Livro dos Espíritos respeito às categorias dos espíritos é que os espíritos maus, existe uma categoria onde estes espíritos nem fazem o bem, nem fazem o mal, mas está dentro da categoria dos espíritos maus. Mas eles não fazem nem bem, nem fazem o mal. Interessante, né? Então, isso quer dizer que na nossa existência nós deveremos necessariamente tomar uma postura na nossa vida e ter um ideal é importante na nossa existência. Quando nós temos um ideal, temos um roteiro, temos um caminho, temos uma forma de comportamento. Quando a gente não tem um ideal, então fica simplesmente na deriva, não sabe o que fazer. O Dr. Cardon, e também faz uma ficha. O Dr. Cardon havia passado boa parte de sua vida na Marinha Mercante, como médico de navio baleeiro, adquirindo em tal ambiente ideias um tanto materialistas. Retirado para o vilarejo, ali exerce a modesta profissão de médico rural. Desde algum tempo adquirirá a certeza de que sofria uma hipertrófia do coração e, sabendo que tal doença era incurável, a ideia da morte o mergulhava em sombria melancolia, da qual nada o podia distrair. É uma pessoa que já sofria porque a morte estava perto dele. Quantas pessoas começariam a sentir medo da morte durante a pandemia? Eu acho que muitas pessoas. Então, este é um caso que nós poderíamos aplicar nesta época, né? Sobretudo 2020, 2021, que foram os momentos mais difíceis da pandemia, as pessoas tinham que confrontar a morte, muito, e pensar na morte. Na pergunta 4, atualmente desfrutais da felicidade que vislumbrastes? E o Espírito responde, não. Bem queria poder fruí-la, mas Deus assim não me pode recompensar. Muitas vezes revoltei-me contra os abençoados pensamentos ditados pelo coração, e a morte me parecia uma injustiça. Isso é muito bonito porque nos leva a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Onde estão escritas as leis de Deus? No coração. Na própria alma da gente estão escritas as leis de Deus. E este Espírito está reconhecendo que não escutou essas leis de Deus, que não fez esse ponte com seu coração, com seus sentimentos. E continua falando assim, médico incrédulo, tinha adquirido na arte de cura uma aversão contra a segunda natureza, que é o nosso movimento inteligente, divino, a imortalidade da alma. Era uma ficção própria para seduzir as naturezas pouco elevadas. A respeito disso, o vazio me aterrorizava, pois maldizia muitas vezes esse agente misterioso que fere sempre e sempre. A filosofia me desviará
sem me dar a compreender toda a grandeza do Eterno, que sabe repartir a dor e a alegria para o ensino da humanidade. Então, a imortalidade da alma, o vazio e como se reparte a dor e a alegria na vida da pessoa. São 3 aspectos que nós vamos a vivenciar na nossa existência. O conhecimento da imortalidade da alma, o vazio existencial e as penas, a tristeza e a alegria. Isso todos nós vamos a ter que experimentar. Hoje, por exemplo, estamos falando da imortalidade da alma. Então, já vamos com aquela ideia, todos nós. Mas, conhecer da imortalidade da alma não faz que a pessoa não sofra. Isso, muito espírita também se pergunta, por que me está acontecendo isto a mim? Se eu sou tão bonzinho, faço prece, faço passe, recebo passe, tomo água fluídica, levo garrafa de água fluídica para casa. E por que me está acontecendo isto a mim? Porque faz parte da existência, faz parte da dor e da alegria para o ensinamento, para educar a nossa natureza humana. Para que nós, através do conhecimento, do autoentendimento, possamos ter estrutura para nos reconhecer como entidades espirituais. Quando de vossa verdadeira morte logo vos reconhecestes, não. Reconhecei-me durante a transição feita por meu espírito para percorrer lugares etéreos, mas após da morte real. Não, foram necessários alguns dias para o meu despertar. Ele, mais materializado, ainda demorou aquela desligação com o corpo físico. Gostarias de dirigir algumas palavras a vossa esposa e aos vossos filhos? E o Espírito fala assim: rogo a todos os meus que criam em Deus, poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é o ato mais puro de encarnação humana. Ali, ele se converte verdadeiramente em um ser espiritual. Muda completamente sua mente e nos deixa ver também a importância de uma vivência espiritual, amparado em isto: a crença em Deus, um Deus poderoso, justo e imutável, que consola e alivia. Na caridade, o ato mais puro da encarnação humana. Novamente, a caridade tem 3 aspectos. É uma coisa que sempre falo: bondade, indulgência e perdão. Se nós começamos a vivenciar a caridade, então nós nos vamos aperfeiçoar. Família bem-amada, tereis rudes provas, mas sabeis suportá-las corajosamente, pensando que Deus vos vê. Dizeis sempre esta prece: Deus de amor e de bondade, que dás tudo e sempre, concede-nos essa força que não recuante nenhum sofrimento. Torna-nos bons, mansos e caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que nosso espírito seja espírita na terra,
para melhor te compreender e amar. E na prece, vemos outra característica deste espírito. Este espírito começa a fazer uma prece. É um espírito totalmente materialista que vai para o mundo espiritual, encontra a vivência espiritual, encontra essa nova realidade e começa a acreditar na divindade. E cria esta prece como modelo, como guia para a sua própria família. E vemos aqui, sim, que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor te compreender e amar. Que teu nome, o meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, de todos os que têm necessidade de amar, de perdoar e de crer. Então, temos a oportunidade de ver as vivências de cada um destes espíritos, cada um com suas próprias diferenças. Um espírito um pouco mais esclarecido, outro totalmente materialista, outro distraído totalmente com as coisas do mundo. Agora, Eric é uma comunicação espontânea e tem outro tipo de características. E ele fala assim: assisti a tudo quanto se passou nesta noite. Ouvi, compreendi e vou procurar, por minha vez, cumprir o meu dever de instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz, mergulhando na imensidade, no infinito. Os meus sofrimentos eram tão intensos que difícil me era compreendê-los. Aqui nos mostra uma grande verdade dos nossos encontros mediúnicos, das reuniões mediúnicas. Os espíritos estão antes, durante e um tempo depois da reunião mediúnica. Por isso é importante manter uma asepsia, uma limpeza mental entre todos aqueles que fazem parte da reunião mediúnica, porque isso vai ajudar, vai facilitar o trabalho dos mentores espirituais para poder esclarecer a todo tipo de espíritos. E vemos que este espírito já dá uma testemunha daquele trabalho que se está desenvolvendo. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente, estudai, já que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Das reuniões sérias. Então, você poderia dizer que existem reuniões mediúnicas que não sejam sérias? Existe. Não têm um propósito elevado. Existem quando estas não têm uma dinâmica elevada. Existem quando não se vivencia uma mediunidade com Jesus. Ali, a característica da reunião, que pode ser somente dentro de um aspecto fenomenológico, de presenciar o fenômeno, carece de sentido. Portanto, carece também de seriedade. Porque os espíritos elevados, não vão assistir a esse tipo de reuniões. Os espíritos elevados são aqueles que vão dar a seriedade daquela reunião mediúnica. É um ponto muito importante. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem encontrar-se entre vós. Então está falando de espíritos encarnados, porque diz, podem encontrar-se entre vós, em virtude de circunstâncias fortuitas ou não. E, entanto,
fortalecidos pelos exemplos que vos derdes, podem ser fortemente tocados, o que quase sempre acontece, e, reconhecendo-se, divisarem a meta a alcançar, procurando, ao mesmo tempo, os meios de fugir ao penoso estado em que se encontra. Então, aqui podemos ver que aqueles espíritos preguiçosos podem ser espíritos desencarnados e espíritos encarnados também. Deveremos ter uma ação, deveremos ser mais ativos também dentro do ideal espírita, dentro do nosso centro espírita, para que aquela atividade possa instruir, possa servir de exemplo para outras pessoas encarnadas também, mas também para os espíritos que acompanham os trabalhos. É assim que nós podemos ver a variedade de espíritos medianos e como encontramos aquele passo no além. Dependerá muito de nossa consciência, dependerá muito de nosso comportamento, dependerá muito de como nós nos comprometemos com nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos significa que deveremos aprimorar nossa própria alma para benefício dos outros. Quando nós deixamos de ser pessoas tão carentes, em verdade começamos a transmitir amor, começamos a compartilhar amor, e ali é quando o trabalho para o bem começa a ser feito de uma maneira certa. Essas são as nossas considerações, queridas irmãs, queridos irmãos. Muito obrigado.